compartilhando todas as dúvidas ao respeito da mini-FIV e da baixa reserva ovariana ou menopausa precoce, que é o termo mais conhecido por todas vocês e é o que, em geral, vocês vão ouvir do ginecologista, né, quando temos aquele diagnóstico de poucos folículos. Hoje estamos novamente com a Luana, que é uma das pessoas que nos perguntou a respeito se poderíamos participar destes bate-papos e ajudar a todas aquelas mulheres e casais que estão procurando informação e que hoje é muito difícil conseguir informação de boa qualidade ou informação de um especialista. Nossa equipe, eu sou especialista nos tratamentos de mínima estimulação e esses tratamentos são um pouco diferenciados, são muito personalizados e é por isso que a Luana, depois do nosso primeiro bate-papo, falou, olha, as dúvidas ao respeito da mini-FIV, da mínima estimulação e tudo que as meninas gostaríamos que esse seja nosso próximo assunto. Então estamos hoje e a Luana estava por aqui, voltou a Luana? Gente, manda as perguntas, vai mandando, eu anotei algumas aqui, mas vocês vão enviando, o doutor vai responder a todas, não fiquem com dúvidas, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, falem. Ele falou algo no meio, te lembrou alguma coisa? Vai lá e pergunta mesmo, aproveita, essa oportunidade é única e a gente tem que aproveitar ela ao máximo. Então, a mini-FIV é a mesma, é uma fertilização in vitro, é uma maneira de realizar, uma maneira de estimular os ovários e só utilizando comprimidos e algumas injeções. Muitas pessoas nos perguntam, mas qual que é a real diferença? A diferença é que a técnica de mini-FIV, ela personaliza estritamente para você. Todos os tratamentos, ou a maioria dos tratamentos de mini-FIV são diferentes. Vai depender do quê? No terceiro dia do teu ciclo, vamos analisar os hormônios e vemos o que precisamos para reagir melhor. E isto vai começar um tratamento utilizando comprimidos e depois algumas injeções, segundo o que a gente viu naqueles primeiros 2-3 dias, hormonalmente. Uma coisa que temos que ver, vou mostrar para vocês aqui atrás neste gráfico, ele é bastante complexo, mas é para mostrar para vocês como são todos os hormônios, né? Todo esse câmbio de hormônios que vem aqui, eu sei que está longe, mas vocês veem várias linhas, vem várias curvas, tudo isso é o que a gente tem que entender para poder decidir qual que é o melhor momento. Qual que é o melhor momento para começar? Qual que é a quantidade de comprimidos que vamos utilizar? Em geral, utilizamos o clomifeno, né? O clomifeno, serofene, indux, clomid. São estes os comprimidos que eles vão enganar teu cérebro. O cérebro já tem seu hormônio natural e esse hormônio natural vai ser aproveitado ao máximo. Então, o que vai acontecer? Estamos aproveitando ao máximo o hormônio natural. O hormônio folículo estimulante é o mesmo que vocês vão utilizar de injeções. Então, vamos terminar a estimulação dos folículos com acompanhamentos 1, 2 ou 3 vezes. Esses acompanhamentos vão ser ultrassom mais exames de sangue. E esses exames de sangue vão me orientar, olha, essa paciente está respondendo muito, está respondendo pouco, precisamos um pouquinho mais, precisamos um pouquinho menos de injeções, ou não precisamos de nenhuma injeção, já estamos no momento ideal. No momento em qual os folículos vão estar com um ótimo nível de estradiol e seu corpo já nos está marcando com alguma dessas curvas que estão aqui atrás, de que é o momento ideal para a captação desses óvulos. E dessa maneira vamos ter um número de óvulos maduros ótimo para o número de folículos. Vamos ter 1 milhão de folículos? Na verdade, com a mini-FIV podemos conseguir os folículos que a gente desejar. Usamos mais ou menos dosagem.
mas o ideal é de 3 a 6 óvulos. Claro que isto não inclui as pacientes de baixa resposta, que já vamos falar delas, né? É muito importante e é muito detalhado as mulheres de baixa resposta, porque vamos ter menos óvulos e as expectativas e a maneira de trabalhar é um pouco diferente. Mas a mini-FIV pode ser sim aplicada em qualquer paciente. As mulheres de menores de 35 anos vão ter ótimos resultados com 2, 3, 4 óvulos, conseguimos blastocistos e uma ótima taxa de gravidez, né? E depois as pacientes mais avançadas também têm suas aplicações. Mas o importante da mensagem é: eu posso fazer mini-FIV? É o mais indicado? Temos situações nas quais a mini-FIV é super indicada. E até temos um exemplo de uma paciente que mandou uma pergunta muito específica, que ela tem indicação de mini-FIV. O protocolo ideal para ela é o de mini-FIV. Mas temos outras pacientes que vão escolher a mini-FIV, por quê? Porque elas têm risco de hiperestímulo. Por exemplo, essa personalização é o que faz com que esse risco de hiperestímulo diminua ao mínimo, ou seja, praticamente nulo. A personalização também aproveita o melhor desses 2, 3, 4 óvulos maduros que podemos ter, fertilizamos e conseguimos embriões. Muitas mulheres não desejam ter 5, 7, 10 embriões congelados para o futuro. Conseguimos uma gravidez e com isto já estamos bem. Então, cada caso tem suas indicações, mas qualquer mulher pode decidir fazer uma mini-FIV por causa de quê? 3 injeções, 4 injeções são suficientes para você conseguir uma transferência com um embrião. Vamos ter casos que vão ter mais embriões, casos que vão ter menos, mas são detalhes que já podemos discutir. Vou ver a Luana, vou responder algumas das perguntas que as meninas estão colocando aqui. Pronto, muito bem. Saludos, Rodrigo. Um abraço para o pessoal da Argentina que está assistindo também. Muito bem. Uma das perguntas era, quem possui obstruções nas trompas pode fazer o procedimento? Sim, sim. A fertilização in vitro, ela foi criada para quem tinha obstruções nas trompas. Então, é uma fertilização in vitro igual do que qualquer outra. A única diferença é a estimulação é menor. A estimulação é mínima e personalizada. Então, temos pacientes que eu vou conseguir 8, 9 óvulos, 10 óvulos com uma mini-FIV. Pacientes que têm uma reação muito boa ao medicamento. Então, não necessariamente nós vamos ter 1, 2 ou 3. Então, pacientes que tiveram gestações ectópicas ou que fizeram laqueadura são pacientes ótimas para esse tipo de estimulação. Por quê? Porque as possibilidades de engravidar são muito boas, sobretudo se estamos com menos de 35 anos, ou se o desejo é de transferir 1, 2 embriões, porque podemos já engravidar, né? E não deseja ter embriões demais. Então, esse tratamento não afetou, a doença, diríamos, a obstrução das trompas, não afetou a qualidade dos óvulos. Então estaríamos com um resultado de ótima qualidade, com ótimos resultados. A quantidade de medicamento influencia os óvulos? Acredita-se que sim, que o excesso de medicamento, e na prática isto se vê, né? Se vê o excesso de medicamento ou pacientes que têm um número exagerado de óvulos, os resultados não são tão bons como os que têm um número moderado. E vemos isso também em pacientes que tiveram más respostas anteriores. Muitas dessas pacientes, até com números normais de óvulos, levamos elas para uma mini-FIV. E lembro de um caso de uma paciente de 32 anos, fizemos ela com
chances de hiperestímulo. O primeiro tratamento tem que ser perto de 20 óvulos, dos quais conseguimos 2 embriões. O segundo, com esses embriões, infelizmente, ela não engravidou. E o segundo tratamento, fizemos uma estimulação mínima. A maneira de amadurecer os folículos e os óvulos também é diferente. É uma maneira mais natural, aproveitando também o hormônio natural. Resultou em que ela teve menos da metade, teve uns 8 ou 9 óvulos com a estimulação mínima e 8, 9 óvulos com a estimulação mínima, e a qualidade foi de embriões de muita melhor qualidade, e ela engravidou também. Né? Então, o que a gente viu, fora que ela engravidou ou não, os biólogos, quando eles avaliaram os óvulos do primeiro tratamento, esses óvulos eram muito frágeis. No segundo tratamento, que foi pouquíssimo tempo, foram uns 3 meses ou 2 meses depois, ela tinha óvulos de qualidade normal. Então, a quantidade exagerada de medicamentos, acredita-se, e existem trabalhos científicos falando disto, de que sim, pode produzir alterações. Vamos ver outra pergunta, então. A quantidade de medicamento influencia na qualidade. Isto é possível, mas em maneiras exageradas, né? Epidemia de dengue, fazer minha segunda fertilização, tenho um óvulo congelado, tenho um óvulo ou um embrião, acho, mas tudo bem, um óvulo. O que nós vamos ter? Realmente não sabemos quando que essa epidemia pode mudar, a epidemia do dengue, do vírus Zika. Acredita-se de que pode evoluir um pouquinho mais a presença do vírus na região, então talvez esperar um pouco a mais, a menos que a gente esteja pensando em esperar 2, 3, 4 anos, acreditamos de que não vai mudar muito a situação. Talvez seja um pouco pior e não um pouco melhor, pelo menos pensando agora, nos próximos meses. O que eu recomendo? É muito difícil dizer quando vai ser melhor engravidar, aparentemente vai demorar um tempo isto, então o ideal é tomar a decisão de maneira pessoal e utilizar todas as proteções disponíveis. Temos muitas pacientes em tratamento, muitas pacientes que transferem e muitas pacientes que estão numa idade limite, no qual diz ou eu faço agora ou não. Se nós temos uma idade tranquila e já temos um filho, talvez a gente possa pensar em transferir com todos os cuidados, ou esperar, mas isto é uma decisão muito, muito difícil. Né? O que eu sugiro, e quando falamos quando a gente fala de baixa reserva, nós vamos ter que falar a respeito de quanto tempo nós temos. Baixa reserva e quanto tempo nós temos para esperar. 40 anos, eu aproveitei e pus este gráfico aqui atrás, porque este gráfico fala da baixa reserva ovariana, da reserva ovariana. A reserva ovariana é medida pelo hormônio antimuleriano. Então, o hormônio antimuleriano seria, não sei se vocês chegam a ver esse ponto vermelho lá atrás, né? O hormônio antimuleriano aos 20, 30 anos, ele estaria nesses valores por perto de 3, entre 2 e 3, né? E ele diminui aos 40 anos para quase abaixo de 1. Abaixo de 1, abaixo de 0,8, nós já sabemos que vamos conseguir menos de 6 óvulos. Mas não é só a quantidade de óvulos, infelizmente, neste gráfico aqui, que eu mostro sempre em todos os nossos bate-papos, os 40 anos estamos neste ponto aqui. Né? Estamos neste ponto. Neste ponto onde a taxa de gravidez natural é de 5 a 8%. 5 a 10% aos 40 anos engravida sozinha, natural. Então, ela naturalmente, se temos uma taxa de gravidez menor ao 10%, com a FIV podemos ajudar, mas não necessariamente é tão fácil. Às vezes vamos precisar um pouquinho mais de trabalho. Então, e aos 41, e aos 42 e 43, temos gravidez? Temos, mas se você conseguir ver esse ponto aqui,
Estamos bem no final da curva. Então, aos 40 anos, realmente eu buscaria ajuda e pelo menos congelamos embriões. Pelo menos congelaria embriões. Podemos transferir agora ou podemos transferir mais para frente quando estivermos mais tranquilos. Mas realmente, a partir dos 38 anos, a taxa de gravidez começa a cair muito de maneira natural e com a FIV nos ajudamos muito, mas não é que vamos ajudar e que vamos a mudar e a gente vai paralisar esse tempo se é que não temos embriões ou óvulos congelados, né? Muito bem. Então, é para discutir se temos embriões e óvulos congelados, né? Congelei com 39 anos. Ótimo. O assunto é quanto congelamos, quantos óvulos temos, quantos embriões vamos ter. Hoje, a fertilização in vitro geral, numa percentagem geral, vai ter uma taxa de gravidez por volta de 30%. Então, 30% quer dizer que se eu tenho óvulos para uma mini-FIV, eu tenho minhas chances de engravidar por volta de 30%. Mas se eu tenho mais óvulos, tenho maiores chances. Mas não necessariamente eu vou ficar super tranquilo. Acredito que se nós estamos já com 41, 42, temos que tentar engravidar, porque se não conseguirmos, estamos no limite de poder engravidar com nossos óvulos. E o trabalho de engravidar com nossos óvulos pode demorar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 meses, às vezes, de trabalho para conseguir embriões ótimos, ou embriões de ótima qualidade. Só para vocês saberem, se vocês batem na telinha, eu vejo que já deram bastantes corações, isso é muito bom. São os likes, esses likes me dizem se vocês gostaram das respostas, se vocês estão gostando ou não, e também se vocês podem compartilhar. Se vocês viram ou põem para cima, ou viram, vocês conseguem ver as opções para compartilhar se vocês quiserem. Muito bem, obrigado pelos corações. Vamos ver outra pergunta. Em meu caso, já vou marcar minha transferência para o fim de mês. Última chance. Ótimo, acho que é bom. Já fiz 2 FIVs, todos embriões com aneuploidia. 2 FIVs locais. Acredito que tem que sentar e discutir com seu médico. Será que temos alguma outra causa que está produzindo essa aneuploidia? Temos que saber se a informação genética que você e seu marido têm está normal ou não. Isto existe várias coisas para analisar, muitos detalhes. Muitas vezes vemos pacientes que chegam, que fizeram 2 e não conseguiram. Eu tenho muitas pacientes, sabe? Porque a mini-FIV, ela ajuda aquelas pacientes que já tentaram bastante e que estão cansadas de utilizar injeções e não tiveram resultados. Depende, então muitas vezes tem muitos exames que se essa paciente, estou vendo aqui, se já fez tudo, né? Às vezes uma mudança no protocolo, na maneira de estimular, e em alguns casos até sem nenhuma estimulação, o que se chama micro-FIV ou FIV em ciclo natural, que é para escolher aquele óvulo que fez tudo de maneira natural. Porque sim, existe algumas chances de que existam alterações por causa de estar estimulando demais ou por causa de estar até estimulando. Não é o mais frequente, mas sim tem alguma relação, né? Muito bem, 40 anos, congelei com 39, já fiz 2, descongelei 3, só transferi 2. Não estou transferindo mais grande número de embriões. Estamos transferindo 1 ou 2 embriões. 1 ou 2 embriões são o suficiente para a gente ter taxas de gravidez muito boas, mas tem que ser embriões bons, né? A boa qualidade dos embriões é o que faz a grande diferença. Dá muita aneuploidia, né? Não é que dê muita aneuploidia o uso dos medicamentos. O uso dos medicamentos, ele depende, mas depende da mulher. Muitas vezes uma opção é tentar com uma estimulação menos agressiva e analisar esses embriões, né? Por que as mulheres têm pólipos após o uso dos medicamentos?
Não necessariamente é após o uso dos medicamentos. A estimulação, ela gera às vezes níveis hormonais um pouquinho maiores. E o endométrio cresce e diminui, Mas existem muitos pólipos que eles já estão aí e eles eram pequenos. Só que nós não conseguimos ver estes pólipos. Quando utilizou os medicamentos e o médico faz um ultrassom, 2 ultrassons, 3 ultrassons, 4 ultrassons, ele vai avaliando, então vai confirmando realmente de que esse pólipo aparece. Vemos muitos pólipos, mas não é que eles surgiram através da estimulação. Talvez eles já estavam e cresceram um pouco a mais por causa do estímulo. Minifib só é indicada para quem tem baixa reserva, tenho muitos óvulos maduros, mas ruins embriões. Totalmente indicada também. Não é só para baixa reserva. Toda mulher pode fazer uma minifib. E o que tem bem de diferente é a quantidade de hormônio natural e os poucos hormônios que vai usar, que são hormônio fora do natural. Ou seja, aquelas injeções externas, aquelas injeções que vocês fazem na fertilização in vitro convencional, são em dosagens altas. O que a minifib faz? Ela combina o teu hormônio natural, um pouquinho aumentado, mas é natural, por causa do uso de comprimidos, ele engana teu cérebro e teu cérebro produz um aumento no hormônio natural, ele já estimula teus folículos e as injeções só mantêm quando nós temos, às vezes, 3, 4, 5 folículos. O hormônio natural, às vezes, não vai conseguir segurar esses 5 ou 6 folículos. Então, utilizamos 1, 2, 3 injeções para manter aqueles folículos que o hormônio natural já selecionou. A estimulação mínima é uma das opções para quem não tem boa qualidade de embriões. Isto não está 100% demonstrado, mas sim está demonstrado em pacientes de mais de 40 anos. A qualidade é melhor, os embriões terminam sendo melhores, mas tem que ter um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Por quê? Não adianta também eu estar com uma paciente que tem um fator masculino, que ela talvez vai conseguir 10 óvulos mais fácil com uma fertilização convencional, e temos um fator grave masculino. E eu não consigo fazer esta fertilização porque fertiliza só 1 ou 2. Temos muitos casos nos quais a paciente tem hiperestímulo, tem risco de hiperestímulo e temos um fator masculino. Congelamos os óvulos, fazemos uma minifib para ter os melhores, com ótima qualidade e não um número exagerado. Congelamos eles. No mês seguinte, fazemos uma nova minifib. A minifib, como é natural, ela pode ser feita um mês seguido no outro, sem nenhuma pausa. Porque seus ovários, depois de 10 dias, eles já voltam ao normal. São menos folículos, menos inchaço, menos corpos lúteos, né? Menos ovários muito menores. Então, em 10 dias, ele já volta ao normal e quando menstrua pode começar para ter outros 4, 5, 6 óvulos, se quiser. E aí utilizamos os óvulos do ciclo anterior, mais os desse ciclo, com um procedimento masculino, uma microdissecção, uma tesa, uma pesa, segundo a necessidade do fator masculino. Então, sim, pode ser indicada para qualquer paciente que deseje. O meu treinamento eu fiz num centro que chama New Hope Fertility Center, é um centro que faz 5.000 tratamentos por ano deste tipo de tratamentos. São tratamentos de mínima estimulação e de ciclo natural, ou microfib, que a microfib ela é só utilizando comprimidos. Vamos começar daqui a 15 dias, estamos preparando uma paciente que ela teve muita má resposta, teve abortamentos, teve embriões de má qualidade. Vamos fazer um tratamento tomando meio comprimido de serofene. Depois eu conto para vocês qual que foi o resultado e quantos óvulos tivemos. Sim, tem bastante, mais do que 40 anos, né? Mas está com ciclos, vamos fazer uma fertilização in vitro. Tem que ter tranquilidade, tem que ter o conhecimento para controlar, né, tudo isto. Mas meio comprimido de serofene podemos fazer uma microfib.
Quais as chances de um embrião no terceiro dia de 7 células sem fragmentação? Eu acho que alguém já me comentou a respeito desse caso, né? E eu vou falar dele, mas tecnicamente são ótimas. Estamos no terceiro dia, mas 7 a 9 células, classe A, está ótimo. Sim, não é que possa ser feito à distância, né? O que fazemos? Me pergunta se pode ser feito à distância um tratamento de mini-FIV. O que nós fazemos? Buscamos algum ginecologista que possa fazer o primeiro controle, que possa fazer os ultrassons e um exame de sangue inicial, que são ultrassons mais simples, exames de sangue que vão nos dar esses resultados aqui atrás do ciclo hormonal, e com a ajuda de um ginecologista nós vamos poder tranquilamente começar o ciclo. Por quê? Se eu sei quantos folículos tem, se eu sei quais são os resultados hormonais, eu consigo tranquilamente já decidir qual que é a dosagem ideal para começar o tratamento, e eu vejo você só uma semana depois. Então, começamos no lugar e em 15 dias depois, uma semana depois, estando 3, 4 dias, dependendo do tempo e dos cálculos, às vezes uma semana, 5 ou 7 dias, e conseguimos já fazer uma punção, sendo que a paciente mora fora. Neste momento, por exemplo, vamos fazer tratamentos de pacientes de Brasília. Temos várias pacientes de Brasília, qual elas iniciam lá. Já temos o laboratório, já temos nossos ginecologistas que acompanham a primeira fase do tratamento. 7 dias é o primeiro controle. A mini-FIV demora igual do que um ciclo natural. Um ciclo natural, mais ou menos, começa o estímulo e termina no 12º ou 14º dia com a captação dos óvulos. Acho que perdi alguma pergunta, mas vamos. Nesse caso seria mini-FIV ou micro-FIV. Micro-FIV utilizamos só meio comprimido e praticamente sem injeções. Só uma para marcar o horário da captação dos óvulos. Mini-FIV é quando já utilizamos os comprimidos e 3 a 4 injeções e a última para fazer a captação dos óvulos. O período de estimulação, em geral, são 7 a 10 dias. Começamos por volta do terceiro, 4º dia com os comprimidos, 6º, 7º, 8º, aplicamos as injeções, no 12º dia já podemos estar finalizando. Então são poucas injeções, mas o período é como se fosse um ciclo. Estou no período ovulatório, no meu ciclo natural de 28 dias, vou estar no 14º dia, provavelmente estamos fazendo estimulação durante 10 dias, até o 12º, ou 8 dias, mas no 12º dia do ciclo, provavelmente estamos finalizando a estimulação. Não é que são 12 dias. Começamos sempre muito mais tarde do início. Começamos no 3º, no 4º dia, mas é 12º dia do ciclo para quem tem um ciclo regular, por exemplo. Obrigado, Anne. Pode bate na tela, Anne, para dar corações. Já aprendeu isso, Anne? Muito bem. Doutor, para a segunda transferência, qual seria o procedimento e medicação a ser usada? Existem muitos protocolos para preparar o endométrio. Gosto muito de fazer as transferências em ciclo natural. Só que as pacientes que têm baixa reserva ovariana, elas vão ter ciclos às vezes muito curtos. E estes ciclos, a paciente ovula antes de fazer de a paciente de estar o endométrio pronto. Então, como o endométrio não está pronto ainda e ela já ovulou, não posso transferir os embriões. Aí começamos a utilizar ou comprimidos ou gel também, um gel transdérmico. Este gel é muito menos agressivo para o fígado, não incomoda o estômago e funciona muito, muito bem. Obrigado, Gisa. Pode compartilhar? Muito bem. Ali, o procedimento de medicação, muito tranquilo. Acredito que transferimos embriões congelados, né, no seu caso.
E pode ser muito variável. Vamos conversar dependendo. Oi, Alessandra. Giza, muito bem, não consigo engravidar. Consulte, realmente tem que fazer uma consulta, consulte com o ginecologista, mas se leva mais de 6 meses, consulte com o especialista. Ciclo de 28 dias, não consigo engravidar. Ovula, então temos que ver o normal que a gente precisa saber, para saber se realmente vai engravidar ou não, né? Se está tudo funcionando. Se nós vemos aqui, temos o útero, que seria essa parte, aqui, né? O útero, a trompa e os óvulos. Se estamos com ciclos de 28 dias, ovula, temos certeza de que ovula. O que falta saber? Se as trompas estão boas e se o sêmen está bom. Se o sêmen está bom e as trompas estão boas, tem que acontecer ou está acontecendo alguma coisa que precisamos checar de novo. O ovário, ele pode estar colado aqui embaixo e ele não chega na trompa, por exemplo. E existem métodos para isto, né? Então, só para quem acabou de entrar, eu sou o Dr. Júlio Vogetti, estou especializado em fertilidade e em tratamentos de mínima estimulação para fertilização in vitro. Muito bem, vamos ver outras perguntas. Antes de falar daquele caso que a Luana me comentou, vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona a mini-FIV e qual que é a diferença. Fui explicando em algumas fases, mas não necessariamente acho que conseguiram ver tudo. Muito bem. Então, a fertilização in vitro convencional, ela começa mais ou menos no segundo ou terceiro dia do ciclo. Isto é muito importante porque a mini-FIV, ela pode começar muito mais para frente ou até antes. Porque acontece que muitas pacientes vão ter no segundo ou terceiro dia do ciclo já muitos folículos já evoluídos. E por quê? Porque o ciclo natural dela já tem alterações. Então, nós vamos estar no segundo ou terceiro dia do ciclo, isto numa paciente que tem um ciclo normal. Vamos fazer uma avaliação com exames de sangue. A partir desses exames, decidimos qual que é a medicação ideal e a dosagem ideal, sabendo qual que é nosso objetivo. Queremos 2 óvulos, 4 óvulos, 8 óvulos. Aí que nós vamos decidir quanto de combinação nós vamos usar entre comprimidos e injeções. Começamos os comprimidos no terceiro, continuamos ou no quarto dia, temos quarto dia, quinto dia, sexto dia, provavelmente já vamos ter folículos evoluindo e vamos começar com uma injeção em dias alternados. Depois de 2 injeções, nós vamos fazer um novo controle para ver os folículos e um novo controle com hormônio, para medir os hormônios. Tendo esse resultado, decidimos se vamos 2 ou 3 ou 4 dias a mais, né? Um próximo controle vai ser o momento no qual nós vamos diagnosticar ou vamos confirmar de que o tamanho dos folículos e o momento no qual o seu corpo está nos dizendo, olha, o nível hormonal chegou no seu máximo, ou seja, os folículos não vão crescer mais em qualidade nem em tamanho. Então, nós vamos, neste momento, decidir o amadurecimento destes folículos. Então, é uma combinação especial entre o hormônio natural, a reação que a paciente está tendo a esse crescimento dos folículos e as injeções, 2, 3, 4 injeções, são as que vão ir ajudando a que o hormônio natural consiga esse amadurecimento de mais do que 1, né? E tendo 3, 4, 5 ou mais. Aplicamos uma última injeção e essa injeção, onde que ela age diretamente no folículo? Não. Essa injeção vai agir no cérebro da paciente e desde
desde o hormônio natural é que vai fazer aquele pico de ovulação. Aquele pico de ovulação que muitas de vocês às vezes usaram aquelas tirinhas para saber, olha, estou ovulando, tenho pico de ovulação, aquele hormônio que se chama LH. Este é o hormônio que nós vamos detectar e vamos dar uma injeção que age no cérebro e o hormônio natural vai fazer o amadurecimento. É aqui o momento no qual nós vemos diferença de amadurecimento dos óvulos. É aqui onde às vezes existem mudanças que quando é feita a fertilização in vitro convencional não existem. Porque a fertilização convencional é todo hormônio artificial. Esta aqui é a grande diferença. 36 horas nós vamos fazer a captação dos óvulos, vamos fertilizar eles e vamos deixar eles evoluindo. Essa evolução pode ser durante 3 a 5 dias. Nossa tendência é levar os embriões até 5 dias para ter os embriões mais evoluídos e de melhor qualidade, que vai ser o que se chama blastocisto, que depois são os embriões que vão ter melhor chance de gravidez. E uma dúvida que sempre existe é como que funciona? Eu transfiro a fresco? Transferir a fresco quer dizer, eu fiz a captação, os embriões estão prontos, eu já transfiro, né? Na mini-FIV, na mini-FIV, quando você utiliza os comprimidos, e quando os níveis hormonais vão ser um pouco maiores do natural, o ideal é deixar esses embriões congelados. Isto nos dá uma taxa melhor de gravidez. Existem muitos lugares onde eles promovem a mini-FIV como uma opção de tratamento para diminuir os custos. Secundariamente, nossa mini-FIV tem um custo muito menor. Provavelmente uns 60% ou às vezes 50% de uma FIV convencional. Mas tem um pequeno custo a mais e por isso não é tão econômico como em outros lugares. Por quê? Porque nós vamos congelar os embriões. Nós sabemos que nosso objetivo é uma gravidez. E se congelar os embriões vai me dar maior número de pacientes grávidas, é isto que eu quero. Posso transferir para economizar? Tem muitos lugares onde eles falam, olha, vamos usar comprimidos, mas só no começo, depois não, e diminuímos as dosagens. E eles terminam usando 5 ou 7 injeções, porque às vezes usam outras injeções aqui. Nós utilizamos comprimidos, mas tem outros lugares onde a mini-FIV usa injeções para que o folículo não rompa. Essas injeções terminamos usando muito mais e termina fazendo um começo de mini-FIV e um final de fertilização in vitro convencional, usando 2 picadas por dia, com maiores dosagens, com um custo muito maior, com a finalidade de transferir. Mas nós sabemos que neste protocolo que nós realizamos, congelar vai fazer com que minhas pacientes engravidem mais. Hoje, os bebês nascidos de embriões congelados aparentemente são inclusive até um pouco mais saudáveis, são um pouquinho mais gordinhos, né? E mais gordinho quando ele está na barriga e quando ele nasce é melhor. Existem lugares hoje onde, inclusive a fertilização in vitro convencional, os médicos congelam todos os embriões. Indiferente se desejam ou não transferir, congelam todos. Se foi fertilização in vitro convencional, que poderia transferir sem nenhum problema, congelamos todos. Isto dá menos risco de hiperestímulo, dá embriões com ótimas chances de gravidez e bebês que são um pouquinho mais saudáveis, segundo os estudos científicos. Muito bem. Priscila. Um abraço, Priscila, e obrigado. Vamos bater todos na telinha, podem compartilhar também se vocês gostaram e aguardo mais perguntas. Vamos ver, a Luana, tudo bem? Está me ouvindo? Muito bem. Então, entendendo que a mini-FIV é a personalização do tratamento, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do que falamos no começo, que foi a baixa reserva ovariana. É incrível e parece que tem uma atração, tem pacientes que vêm e eu sempre falo, por que
que acontece, mas, bom, eu imagino que é uma atração por conseguir resolver o problema, né? Temos, hello, temos muitas pacientes muito novas com baixíssima reserva ovariana. Baixíssima reserva ovariana é poucos folículos ainda sendo novas. Poucos folículos, quer dizer, para aquelas pacientes que tiveram um diagnóstico de que esse hormônio que chama FSH está muito alto, que em alguns casos o médico diz, você vai ter uma menopausa precoce, ou você está entrando na menopausa, ou teu FSH, que é o hormônio estimulante dos folículos, ele está muito alto e provavelmente tua menopausa vai chegar um pouco antes. Só para responder, we're talking about fertility and low ovarian reserve. But we're speaking in português. Bom, muito bom. Então, as mulheres que têm baixa reserva ovariana, as causas são diversas. Diversas, quer dizer, por causa de endometriose, tiraram os cistos, eu fiquei com menos ovário, né, menos tecido ovariano, então fiquei com poucos folículos. Não adianta eu estimular com 300 unidades de Fostimon ou Gigonal ou de qual for o medicamento, mais outro medicamento, que eu não vou ter um número maior de folículos. Por quê? Meus ovários têm um limite. E se eu já tirei metade de cada ovário, ou um ovário porque tive cistos grandes de endometriose, vou ter uma reserva ovariana diminuída. Então, uma das causas é cirúrgica. Outra das causas pode ser genética. Eu posso ter herdado essa qualidade de ter menos folículos. Outra das causas é cromossômica. Eu tenho, em meus cromossomos, a informação genética, eu tenho sempre cromossomos que são grupos, é o DNA que está agrupado, às vezes falta um pedaço. Falta um pedaço e esse pedaço, que pode ser afetado no cromossomo X ou em outros, né, termina tendo menos folículos. Outra das causas, genética. Existe uma coisa que se chama X frágil. O cromossomo X, ele tem uma repetição num gene, uma repetição de uma informação de que faz com que meus ovários acabem mais rápido, meus folículos acabem mais rápido. Elas, em vez de ter um ritmo normal, elas têm um ritmo muito mais rápido e eu perco meus óvulos muito antes. Mulheres que tiveram a menarca é a primeira menstruação, muito novas, têm tendência a que podem engravidar antes, mas muitas vezes elas terminam tendo uma menopausa um pouco antes. Infelizmente, não é que tem maior diagnóstico agora, maior diagnóstico do que acontecia antes. Existem teorias, talvez, da alimentação, dos tóxicos, da radiação e tudo, que pode realmente estar tendo um efeito hoje. Mas, principalmente, o estilo de vida é o que está fazendo as mulheres quererem engravidar um pouco mais para frente, né? Querendo terminar a faculdade, querendo ganhar um bom salário, evoluir na minha carreira. Então eu fui para 37, 38, e quando eu pergunto para essas pacientes, e sua mãe, com quanto ela teve você? Com 26. Então talvez a mãe até teve uma baixa reserva ovariana quando estava com 35, mas ela nunca descobriu. Por quê? Continuava tendo seus ciclos, talvez um pouco irregulares, mas tinha os ciclos menstruais, mas ela não tentou engravidar. E ela não fez FIV, então não soube que tinha 4 ou 5 óvulos. Tem uma paciente de 26 anos com uma menopausa precoce, que inclusive ela tem talvez uma causa autoimune. Então, acontecia que ela estava já utilizando medicação para menopausa. Ela veio para consultar, fizemos a avaliação, o hormônio antimuleriano dela estava 0,4 ou 0,3, mas nós controlamos esses hormônios e fizemos que ela ovule. Não tinha outro diagnóstico e tinha 26 anos. Não tinha diagnóstico de alteração masculina nem nas trompas.
Então tentamos que ela engravide de maneira natural. Segunda ovulação e ela engravidou. Foi fantástico. O FSH dela estava em 50 quando não utilizava medicamentos, que é um valor muito alto. O X frágil é o médico que vai pedir, se não tem, o X frágil é uma das causas, como falei para vocês, mas é o médico que tem que analisar a necessidade. É muito, muito, muito raro. O problema é, ele é muito raro, mas se eu tiver e eu passo para meu filho, menino, ele pode ter alterações. Pode ter alterações cognitivas. Então é importante, às vezes, fazer essa avaliação. É um teste que, em geral, os convênios não cobrem. Eu já brigo com todos os convênios para eles cobrirem esse tratamento. E não o tratamento, senão ou a análise, mas é uma análise que vale a pena. Outra análise que muitas mulheres fazem e que tem que ser feito, e os ginecologistas não pedem porque é uma análise que não, um exame que não é normal de fazer, não é frequente e é caro, se chama hormônio antimuleriano. O hormônio antimuleriano, ele é produzido pelos folículos, pelos óvulos, mas é por aqueles folículos e óvulos que estão muito, muito pequenos, que daqui a 2 meses eles vão estar prontos para ovular. Se eu tenho muitos folículos guardados lá, não aqueles que eu vejo no ultrassom, senão aqueles que eu não vejo. Os que vejo produzem também, mas não é tão sensível. Os folículos que eu não vejo são medidos com este hormônio antimuleriano. E ele vai caindo com a idade, né? Vai caindo. E essa queda é o que vai nos dizer quando que nós estamos com uma reserva ovariana normal ou diminuída. Qualquer mulher que tem um hormônio antimuleriano acima de 1, estamos super tranquilos, mas super tranquilos para procurar ajuda. Se uma paciente tem abaixo de 0,8, realmente ela precisa de ajuda especializada. Se ela tem abaixo de 0,6, não adianta fazer fertilização in vitro convencional. Na verdade pode fazer uma fertilização in vitro convencional com altas doses de medicamento? Pode, mas ela não vai ter mais do que 6, 7 óvulos. E está fantástico. Mas em geral, 0,6, 0,5, vamos conseguir de 2 a 6 óvulos. A mínima estimulação é ideal para essas pacientes. Por quê? Porque a mínima estimulação vai dar o medicamento suficiente para ela ter o máximo de óvulos. E se eu dou mais medicamento, se eu injeto um monte, não vão sair mais. Por quê? Porque os folículos que ela tem são reduzidos. Se eu já tenho poucos folículos, não adianta eu estimular muito mais, porque os hormônios que você injeta não produzem folículos, estimula teus folículos. Então, se eu tenho poucos, eu não tenho quem estimular. E outro ponto muito importante tenho pacientes que elas têm hormônio FSH, aquele do começo sim, atrapalha o hipertireoidismo, já falamos disso. O FSH, aquele hormônio do segundo ou terceiro dia, acima de 9. O FSH está alto. Então, serve que eu compre FSH da farmácia para eu colocar em mim, se eu já tenho meu FSH alto. O importante é que não é todo serviço que vai ter uma avaliação de teu hormônio durante o tratamento. Então, o mais comum e o mais fácil é injetar os hormônios de maneira externa, na dosagem X, o tempo todo, e vemos o que acontece. Mas a personalização destes tratamentos de estimulação mínima fazem com que eu tenha o hormônio necessário. Se eu tenho um excesso de hormônios, um FSH de 40, meus folículos não vão crescer. Então, eles não vão crescer e eu não vou ter bons resultados. Então, baixa reserva ovariana, hormônio antimuleriano de 0,5, 0,3, 0,2, 0,1, 0,16. Lembro de pacientes com hormônio de 0,16, 2 a 4 folículos conseguimos, né?
E se eu tenho só um folículo por mês, podemos fazer uma fertilização in vitro? Pode ser feita sim. Antigamente, e em muitos centros, o custo é tão elevado de que se eu vou usar 4 ampolas de Menopur ou Gonal 300 ou 450, vou gastar muito dinheiro e vou ter um folículo, ou vou ter 2. Eu gastei R$8.000, R$10.000 de medicamento. É absurdo para 2 folículos. Um folículo cresce sem tomar nada. 2 folículos tomando comprimido. 3 folículos comprimidos e um pouquinho mais de injeções para manter eles. 4, 5, 6, depende das dosagens e frequência das injeções que eu utilize. Mas, quando nós vamos ter 1 ou 2 óvulos, 1 ou 2 folículos, ou 3, eu posso tranquilamente fazer uma mínima estimulação. Essa paciente vai sofrer muito menos, porque vai tomar um comprimido, fez 3 injeções. Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, e acabou. Então ela veio tão tranquila, os ovários estão super tranquilos, não estão tão inchados, fazemos a captação dos óvulos, fertilizo e levamos os embriões até blastocisto. Toda paciente vai ter blastocisto todo mês? Não. Mas se eu tivesse 10 óvulos, eu teria praticamente todo mês. Mas eu tenho só 3 óvulos. Mas este mês eu posso ter meu embrião ótimo. Então, qual que é o planejamento para pacientes que têm menos de 0,5, ou menos de 0,7, 0,8? Em geral, planejamos para fazer 2 ou 3 coletas de óvulos. Por quê? Porque com 2, 3 coletas de óvulos, eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir embriões de ótima qualidade. O objetivo é ter, no mínimo, 1 ou 2 blastocistos de ótima qualidade para transferir. E se eu estou com 40 anos, talvez eu vou querer ter uns 4 embriões. Ou talvez eu vou analisar a genética destes embriões para depois poder transferir. Doutor Júlio, a idade que menstruamos pela primeira vez interfere na idade no qual vai diminuir? Quanto antes menstruamos, o tempo de que a gente esteve usando nossos óvulos aumenta. Então, meus óvulos, eu comecei a gastar eles um pouquinho antes. Então, talvez eles possam acabar um pouquinho antes. Sim, muito bem. O hipotireoidismo, Mamed, você está aí ainda? Sim, atrapalha. Hipotireoidismo pode atrapalhar em relação sexual? Sim, sim, porque o hormônio da tireoide, ele atua no corpo todo e em todo tipo de metabolismo. Então, tanto o metabolismo hormonal como o metabolismo geral está diminuindo se nós estamos com hipotireoidismo e nós não estamos tratados. Realmente precisamos estar estáveis. E nas mulheres também precisamos que os níveis hormonais da tireoide estejam estáveis. Alguma outra dúvida? A Luana, tudo bem? Você está aí tranquila? Vamos falar agora ao respeito de pacientes que estão com o hormônio antimuleriano e que cancelaram seu ciclo. O hormônio antimuleriano muito baixo e cancelaram seu ciclo, ou nem sabem do hormônio antimuleriano e o ciclo foi cancelado porque teve só 2 ou 3 folículos. Quando temos só 2 ou 3, quando temos 2 ou 3 folículos, é muito difícil que seja um erro, ou só um erro de medicamentos, de dosagens, ou que seja que este ciclo foi muito diferente do outro. Eu posso ter um ciclo menstrual com 3 ou 4 folículos e o próximo com 5, 7, sim, mas não vou ter um ciclo com 3 folículos e o outro com 13. Isto não vai acontecer. 3 folículos e outro mês com 13, não vamos ter isto. Vamos ter 3 ou outros 5, 6, 7 como máximo. E se eu faço uma mínima estimulação e eu vejo de que estamos no começo do mês e eu vejo que temos 6 folículos, muitas vezes eu falo para essas pacientes, temos 2 opções. Aumentamos nossa dosagem ou passamos para a fertilização in vitro convencional. Se aqui eu vejo 7, 8, 9 folículos antrais, e realmente, por exemplo, temos um fator masculino e realmente eu estou precisando de mais óvulos,
porque o marido vai fazer uma cirurgia neste momento e preciso maior fertilização. Neste momento, eu mudo, às vezes, a conduta em si na hora de começar o medicamento. Então, aquela personalização que a gente faz não é só para fazer a minifib, é em todas as nossas pacientes. Até eu fico um pouco, e eu sempre falo, às vezes os outros médicos de fora do país que vêm e veem nossas planilhas de tratamento, dizem, mas por que você mede os hormônios? Como que você sabe desses hormônios que estão acontecendo, o que vai acontecer? É que fico um pouco obsessivo com isto, porque como fazemos o ciclo natural e a minifib e temos que saber dos hormônios, quando faz uma fertilização convencional, também gosto de saber. Porque começamos a detectar algumas mudanças que você não sabe e você não faria se você desconhece o que está acontecendo. Ou uma pergunta, minha esposa tem 40 anos, já 4 anos não menstrua. Temos que diagnosticar, realmente precisa ir com um especialista. E ela não menstrua por quê? Será que já entrou na menopausa? 4 anos é bastante, é difícil de conseguir óvulos se ela entrou na menopausa. Realmente menopausa é quando já não menstrua nada, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar é, quando os ciclos começam a ficar mais curtos, ou quando eu tenho ovulações, tinha uma paciente que falou, uma pergunta que me fizeram, diz, a minha médica falou que eu tenho um ciclo disfuncional. Sim, porque meu cérebro está querendo folículos. Então ele está querendo folículos e tem um FSH alto. Eu ovulei mas não tem muito mais. Então meu cérebro diz, olha, não tem folículo, por mais que ela ovulou, não tem muito, vamos aumentar o FSH. E este ciclo aqui se encurta muito, o FSH já está alto, eu já ovulei e ainda estou produzindo mais. Né? Estou já produzindo. Tem uma paciente que ela tem um hormônio antimuleriano de 0,1, menor a 0,01 em 2012. Ela menstrua e quando fazemos ultrassom já está com folículos de 15. Essa punção a gente fez no 7º dia do ciclo. Então essa personalização é o que faz diferença. Luana, estamos já fechando aqui. Se quiser umas últimas perguntas eu posso responder rapidinho, mas estou vendo aqui o pessoal já está me chamando de que está acabando o nosso tempo. Gostei muito, muito do nosso bate-papo. Como vocês veem, poderíamos fazer 5 com o mesmo assunto, mas eu fico, tá bom, eu espero. Eu fico muito feliz de ter vocês, muito feliz de poder ajudar vocês e de compartilhar, sobretudo com essas pacientes, porque vejo muito falta de conhecimento ou falta de ferramentas. E muitas pacientes que vão ter indicação de embrião doado, o óvulo doado, e realmente elas têm possibilidade com seus próprios óvulos. Se você tem uma idade de menos de 44 anos, se você ovula todo mês, tem um folículo, você consegue realmente ter chance de gravidez. Claro que temos que sentar e discutir quais são essas chances, o que eu espero. Eu espero engravidar da primeira vez, com uma primeira colheita, com meu primeiro e único óvulo. Posso engravidar, mas não necessariamente vai ser isto, e eu não posso prometer que vai ser isto. Então sempre a gente planeja e temos que ter o pé no chão sobre qual que é o caminho que estamos percorrendo e quais são as chances que eu tenho. Se eu passo para ovodoação, posso passar para ovodoação daqui a um mês, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. O óvulo doado sempre vai ter uma chance diferente. Né? Não, que ovular antes e que essa é a causa da menopausa precoce, não é essa a causa. A causa é a menopausa precoce, ou seja, pouca quantidade de folículos, é isto que faz que ela ovule antes. Tá? Muito bem. 7A, ótimo. Todas as esperanças. Vamos fazer uma coisa que temos que esperar. Hoje, transferi uma paciente de 32 anos com baixíssima reserva ovariana, baixíssima. Tivemos um blastocisto bonito. E realmente fiquei muito feliz. Quantas esperanças que ela tem que ter? Todas. Toda paciente que toda paciente que eu tenho, que transfiro o embrião, tenho todas as esperanças. Não posso deixar
né? Sim, temos que ter o pé no chão. Olha, tuas chances com um embrião melhor são melhores. Um embrião de 7 células, grau A, em dia 3, é um embrião ótimo. Então estamos super tranquilos. Poucos óvulos a colocam como uma possível ovoreceptora? Em muitos lugares, sim. Poucos óvulos vão te dizer, você tem 2, 3 óvulos, tem hormônio antimulleriano menos de 0,5, menos de 0,6, você tem que vir para a doação de óvulos. Não necessariamente, em absoluto, eu faço o tratamento de estimulação mínima por causa disto. Por quê? Porque não tinham as pacientes uma possibilidade intermediária entre óvulo doado e FIV convencional. Então eu fiquei com poucos óvulos, pronto, não tem custo-benefício? Claro que tem. Eu não quero receber um óvulo, ninguém quer receber um óvulo quando não há necessidade. Quando eu tenho necessidade, ótimo, porque meu bebê vai ser fantástico. Vai ser o melhor bebê do mundo, por mais que seja de óvulo doado. Mas eu já usei e me dei todas as chances e fiz tudo o que eu podia fazer para aproveitar meus óvulos. Dá mais trabalho esta paciente? Vai fazer mais de um ciclo às vezes? Sim. Vai fazer mais de um ciclo, mas vamos ter muitos embriãozinhos ótimos e vamos conseguir, em muitos casos, engravidar. É por isto que os tratamentos menos agressivos deixam que você possa fazer um atrás do outro durante 3 meses, durante 3, 4, 5 meses, ou às vezes punções. Se eu conseguisse falar para vocês, algum dia eu vou convidar uma das minhas pacientes que ficaram 1 ano trabalhando, ou às vezes 2, trabalhando com isto e que hoje estão super barrigudas e estão ótimas. Muito bem, tem a Luana aqui. A Luana, você quer dar um tchau para o pessoal? Não, doutor, eu que agradeço em nome das meninas. Foi muito bacana, mais uma vez, né? Foi muito bom. Deu para tirar bastante dúvidas e que Deus abençoe o senhor aí por essa disposição de doar seu tempo e amor para ajudar. A gente sabe o quanto que isso é importante, quanto que faz a diferença, né, na vida da gente, que tem a possibilidade de lhe enviar uma pergunta e ter essa pergunta respondida e ficar esclarecida. Isso até acalma o coração da gente, né, que o processo todo é muito complicado. Quando a gente encontra médicos assim dispostos, a gente fica mais feliz e mais seguras. Muito obrigada novamente, que a gente possa refazer esses bate-papos, são muito bons. E que Deus abençoe o senhor aí e todos os seus pacientes. Muito obrigado, Luana. E, bom, realmente eu gosto muito de compartilhar e o sucesso. Esses bebês que às vezes vocês veem essas fotos e essas pacientes que falam da gente, tem um monte. Realmente, ver esses bebês é toda uma energia que dá pra gente, toda essa força para continuar e para compartilhar. E vejo muitas pacientes, muitas mulheres sofrendo e sem informação. Então, fico à disposição, fico super feliz de que estejam todas felizes. Infelizmente, já não tenho mais tempo para perguntas, não tenho mais tempo, mas o próximo a gente vai estar presente daqui a 15 dias de novo. Guardem suas perguntas ou mandem por e-mail e eu respondo. Compartilhem e muitos corações. Então, até o próximo bate-papo. Espero vocês e muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.